Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. Eu sou a Jaqueline Caldeirão e ao meu lado meu digníssimo marido, Matheus Caldeirão. É isso aí, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio, né, no nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. Um episódio muito especial. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir um grande favor para você que está assistindo. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e vamos curtir um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Podemos falar do nosso convidado ou vamos falar do nosso patrocinador primeiro? Vamos falar do nosso patrocinador oficial, o laboratório móvel que mais cresce no Brasil, especialista em protocolo com carga imediata. Então imagina você ter na sua clínica um profissional de excelência que vai iniciar e finalizar a prótese dos seus pacientes no mesmo dia. É isso mesmo, experiência que soluciona, qualidade que impressiona e agilidade que rende é a Carga Express. E para você que não conhece, vai ter um QR Code aqui na tela. Entre em contato com o pessoal, eles vão dar um presentão para você conhecer o trabalho deles. E eu tenho certeza que a partir do momento que você chamá-los, você não ficará mais sem a Carga Express no seu consultório ou clínica. E agora vamos chamar o nosso querido convidado. Pessoal, o nosso convidado de hoje é um professor muito especial. Inclusive, no primeiro episódio, eu falei o nome dele, eu citei o nome dele e falei, ó, tem as minhas inspirações, né? Aquele cara que você sente que o caminho é esse, né? E é uma pessoa sensacional, que eu admiro muito, tanto como profissional quanto pessoa, né? Especialista, mestre, doutor em implantodontia, professor de curso, de especializações, idealizador da técnica Faco, especialista também em prótese dentária. É um prazer recebê-lo hoje, professor Elton Faco, que você se sinta à vontade, né? Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo, né? Porque você só tem coisas boas a nos passar. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade em falar em nome da odontologia. Hoje, doutor Matheus, é um prazer muito grande, doutora Jaqueline, em falar de cargas imediatas, técnicas novas de ancoragem em osso zigomático. Então, é isso que a gente vai falar para você. Tenho certeza que se você ficar até o final desse podcast, você vai aprender muitas coisas e vai ser muito produtivo. E a gente vai entender e mostrar para vocês por que a técnica de implante zigomático precisaria ter uma reformulação, se transformar em uma técnica mais fácil. E eu acho que é o que a gente vai falar hoje. Então, se você ficar até o final, tenho certeza que será muito produtivo o seu dia, o seu tempo, que hoje o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Verdade. E pode começar, amor, perguntando. Então vamos lá. Elton, me conte uma coisa. Quando você era criança, você imaginava ser dentista? O que você queria ser quando crescesse? Conta um pouquinho como que foi essa infância. Vamos lá. A minha história é bastante interessante. Eu tive uma formação de criança com 2 professores, meu pai e minha mãe professores de escola normal. E eles não queriam que eu fosse professor, porque no Brasil é muito pouco indicado, muito pouco remunerado o professor, não tem tanto valor. E eu sempre quis ser professor. E aí ele falou, não, professor, você não vai ser. E eu acabei sendo dentista, minha irmã dentista. A minha irmã é uma ótima dentista em Oswaldo Cruz, meu irmão também dentista. Então, eu fui formatado a entrar nessa área e me apaixonei. Eu me apaixonei pelos resultados. A odontologia, para mim, é a melhor profissão do mundo. Eu sou tendencioso, eu sou apaixonado pela odontologia. E a gente faz com que o paciente ele, retorne à sociedade. Eu trabalho com o edêntolo, com o banguelo, aquele que não sabe o que é o edêntolo. E esse paciente, ele nos faz com que a gente acorde todos os dias, que a gente acorde falando assim, nossa, é um prazer muito grande atender você, atender esses pacientes, aquele paciente mutilado, aquele paciente que sofreu muito a vida inteira com prótese total e não consegue ser reabilitado. A gente vê que a odontologia ela é nova, a odontologia ela vem se transformando, e é o que a gente vai falar hoje sobre as cargas imediatas, sobre reabilitação das maxilas atróficas, a dificuldade de reabilitar esse paciente. Então, a gente entende que ainda existe uma lacuna, uma dificuldade desse profissional conseguir atender esse público, porque hoje nós somos mais de 30 milhões de edêntulos no país. Nós somos o país do banguelo. E esse público não foi atendido porque os dentistas não conseguem atender esse paciente por falta de conhecimento, pelas técnicas antigas, pelas dificuldades das técnicas, por uma má formação, muitas vezes, acadêmica.
E é o que a gente vai falar hoje sobre as vantagens da técnica da reabilitação oral e o que você, que é dentista, pode levar isso ao seu consultório, ao seu paciente, isso uma técnica muito mais simples. Então, a minha formação inicial dentro da odontologia foi, falando sobre a odontologia, eu me apaixonei pelo edêntalo, pelo banguelo, pela prótese total. Eu vim desta área e a gente sabia que a prótese total ela não consegue reabilitar o paciente de uma forma efetiva. Hoje você entende que uma reabilitação de um edentado total com uma dentadura, ele chega em torno de 5% de força mastigatória. E a gente, com implante, a gente pode chegar até 90% de força mastigatória. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu acho que é legal esse podcast. Eu acho que quem está assistindo vai ser muito produtivo. E mesmo que não seja dentista, vai entender por que faz a diferença na vida do cliente, o que a gente mudou, a trajetória de vida. Porque hoje o grande segredo da reabilitação oral, de o paciente ser reabilitado, é o convívio social. Existem estudos de 40 anos na Suíça, de trabalhos na Suécia, em vários países do mundo. Qual é o grande segredo da reabilitação oral para o paciente? É esse convívio social, é uma expectativa muito maior de vida a esse paciente do que ele vive hoje. Por quê? Ele vai sair, ele vai passear, ele vai visitar os parentes, ele vai viajar, ele vai para uma churrascaria, ele vai comer comidas que ele não comia. E é o que a gente se apaixonou. E esse paciente ele precisaria ser reabilitado. Mas essa sua paixão foi já no curso, na graduação? Ou logo depois você conheceu um pouquinho mais sobre os implantes? Como que foi essa sua paixão por esse universo dos edêntulos? Eu tive um professor, eu me formei na UnoOeste, na cidade de Presidente Prudente, a quem eu agradeço a grandes nomes dentro desses professores, professor Haroldo, e eu vi ele lá em 1996, 97, fazer o primeiro implante, e quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero isso para a minha vida. Os implantes estavam chegando ao Brasil, e eu fui lá, professor Haroldo, como que eu aprendo isso? Como que eu faço isso? E ele falou, olha, Elton, eu acho que ele como protesista, né, falou, olha, você deveria primeiro entender a parte da reabilitação oral, porque o diagnóstico, os planejamentos vêm da reabilitação oral, mesmo que você não faça, mas entenda todo o planejamento reverso, para que você coloque o pino na posição correta, mas eu acho que antes de você fazer um curso de implante dentário, vá fazer uma especialização em prótese, vai entender mais sobre prótese. Aí fui me especializar em prótese, já fiquei me apaixonando, desde aquele momento eu já me apaixonei pelo edêntalo, porque a gente sabe que o edêntalo é, sem sombra de dúvida, a reabilitação mais difícil da odontologia. É difícil reabilitar o edêntalo porque a gente não tem parâmetros, a gente é muito subjetivo, alguns detalhes como dimensão vertical, relação central, mas a gente entende que é um passo antes da instalação dos nossos implantes. Então, foi dali que eu me apaixonei pelo edêntalo. Começamos ali, doutor Matheus, a reabilitação dos maxilos, das maxilas atróficas, principalmente na reabilitação da mandíbula, e depois que nós passamos a entender um pouco mais a maxila. Mas a maxila é o que a gente vai discutir hoje. Acho que quem está assistindo aqui vai entender um pouquinho mais sobre a maxila. A mandíbula é um tratamento um pouco mais fácil, mas a reabilitação, eu acho que a instalação do implante é mais fácil, mas a reabilitação do edêntalo total com prótese total superior e uma protocolo inferior é muito difícil de fazer. A gente tem vários detalhes a serem respeitados para que a gente consiga uma reabilitação de excelência. Legal, é importante frisar também a universidade, né? Nós nos formamos, é um prazer recebê-lo. Justamente, tem coisas na vida que vai nos ligando, né? Aquele cara que torce o mesmo time, ou que tem a mesma ideologia, né? Os mesmos pensamentos, e a gente está presente com alguém que formou no mesmo local, né? Que a gente foi formado. É muito bacana, porque a gente olha lá para trás, cita nomes de professores, já vem na memória, né, tudo que a gente passou ali dentro, da nossa formação, que foi impecável. Creio que hoje é uma dor da odontologia, as formações de novos profissionais, que infelizmente as faculdades muitas vezes não prezam, né, somente pela formação desse aluno, e sim, muitas vezes, somente pelo valor agregado que ele pode trazer em questão financeira. Mas a UnoOeste foi um divisor de águas, né, da nossa formação, e
E, inclusive, quando chega muitas vezes currículos para nós da clínica que são formados na UniOeste, a gente já olha com outros olhos, né? Então, eu gostaria de salientar essa importância da formação, né, que foi na nossa vida. E dizer também que hoje, né, a maioria dos pacientes que chegam, né, como o professor Elton está falando, dos maxilares atróficos, né, que não têm dentes, que já perderam o osso há muito tempo, eles chegam desacreditados, né, totalmente de outras reabilitações, de outros profissionais que fizeram a avaliação desse paciente. E é comum, a partir do momento que a gente pode oferecer um tratamento a estes, né, que tem menos trauma, que ele vai ter um resultado estético muitas vezes 24 horas, às vezes no dia, né? Como a gente já fez carga imediata. É muito gratificante, tanto para nós que estamos ali oferecendo um tratamento, a Jaque, que geralmente atende esse paciente no primeiro contato, e é uma reabilitação que você consegue realizar e sem causar transtornos para esse paciente, né? E como eu conheci o Dr. Elton Facco, eu acho que é interessante frisar por conta da sua humildade que você teve, né? Nós tínhamos um caso na época de uma paciente que era de São Paulo e ela precisava fazer uma reabilitação oral, né? Que não tinha como realizar mais com implantes convencionais, a Unfor, não queria mais ser submetida a enxertia óssea e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar sobre os implantes zigomáticos, na época eu não fazia ainda e tudo mais. Encontrei o Dr. Elton Facco, né, um colega já tinha feito um credenciamento, me indicou. Entrei e liguei para o Dr. Elton Facco. Doutor, estou precisando de um caso aqui, você me ajudar, como que a gente faz, não sei o quê. A gente divide o valor, né? Sabe aquele joguinho? E ele virou para mim e falou, não, você não precisa dividir valor nenhum, você vai fazer o meu curso, eu te garanto que assim que você fizer o meu curso, você vai sair fazendo implante zigomático. E dito e feito, né? Fui lá para Sorocaba, fizemos o credenciamento e hoje já são aí inúmeros pacientes reabilitados com a técnica. Então, eu queria perguntar, né, depois de agradecer por toda essa invenção, né? Como que foi essa inserção da técnica Facco dentro da odontologia? Por que você pensou em fazer? Não, preciso idealizar um negócio diferente, né, que não traumatize tanto o paciente, que seja uma cirurgia mais limpa, né, mais tranquila, que todos possam fazer, né, porque antigamente isso acaba gerando um pouco de transtorno aí dentro da especialidade. Antigamente só realizava a zigomática quem era bucomaxilo, né, quem fazia cirurgia e traumatologia assim como eu fiz. E eu acho que a técnica veio para mostrar que não é bem assim, né? Todos têm a capacidade de realizá-la e quem ganha são os pacientes, né? Querendo ou não, muitos pacientes estão sendo reabilitados por essa técnica hoje. Eu queria saber um pouquinho mais de como surgiu essa ideia, essa idealização dessa técnica Facco. Não, é uma história bastante interessante. Eu acho que quem está assistindo vai se sensibilizar com a história, vai se colocar no mesmo lugar que eu coloquei. Então, a gente volta lá dentro da reabilitação oral com os implantes dentários. Nós começamos da seguinte forma, que ainda muita gente trabalha desse jeito, doutor Matheus. Protocolo inferior, dentadura superior. Então, esse foi o meu primeiro passo. A gente começou a fazer a reabilitação da parte inferior, superior, dentadura, e depois a gente foi fazer especializações, a gente começou com a parte de enxertia óssea. Então, a gente começou a ver a dificuldade de reabilitar a maxila. Áreas anatômicas, um osso mais pobre, uma reabilitação mais difícil, aí que a gente entra no quesito de estética, de higienização dessa prótese. Mas olha o detalhe muito importante, doutora Jaqueline, é que dentro da enxertia óssea, ela funciona, ela é legal, só que a morbidade, o tempo de tratamento, a gente falando sobre a enxertia óssea, é muito demorado. O paciente não quer ficar 1 ano e meio, 2 anos, passar por 3, 4 cirurgias para reabilitar. Então, para a gente vender isso no consultório é muito difícil. Então, eu tenho poucos casos de edêntulos totais que foram reabilitados através da enxertia óssea por dificuldade de vendas, né? E a gente vê na literatura também, quando a gente tem uma área basal, um osso muito reabsorvido, a enxertia óssea, praticamente a gente tem um baixo índice de sucesso, porque a gente não tem essa nutrição sanguínea, que é de extrema relevância dentro da enxertia óssea. Aí, tudo bem, aí fiz todos os meus cursos, comecei a dar o curso de implante dentário, a gente tinha curso desde do básico ao avançado, e fui fazer mestrado, doutorado com a referência que era da América Latina, o Dr. Fransconi, e me encantei com o Dr. Fransconi. O professor Fransconi foi o primeiro
professor e o primeiro realizador dos implantes zigomáticos junto com o professor Brennemark. Então, em 1989, eles fizeram o primeiro implante zigomático. Então, ninguém mais do que ele tinha conhecimento sobre os implantes zigomáticos. E eu lembro que em aula, doutor Matheus, ele falou o seguinte, olha só, implante zigomático, o professor Brennemark só aceitava bucomaxilo, porque é uma cirurgia muito invasiva, uma cirurgia grande, então se fosse um implantodontista assim como nós, ele não aceitava. E depois ele começou a aceitar, eles começaram a aceitar profissionais muito experientes. Então o professor Franciscone, falando sobre sala de aula, sobre essa dificuldade de reabilitação através dos implantes zigomáticos, e naquela época se fazia muito enxertia óssea. Então eles começaram a ver em sucesso, transferiram a indicação dos implantes zigomáticos, que era para pacientes que tinham câncer, pacientes com defeitos congênitos ou para pacientes que tinham traumatismo. E levaram os implantes zigomáticos a esses pacientes, que são o edêntulo total, as maxilas atróficas, e começaram a ter um baixo índice de sucesso. O que é esse baixo índice de sucesso? Sucessos complexos, porque a técnica era mais invasiva na época, não tinha-se praticamente um estudo sobre as áreas anatômicas como a gente tem hoje, a parte radiológica era muito deficitária, não tinha-se uma tomografia, uma prototipagem, então o índice de sucesso foi muito ruim. Então, por isso que nós tivemos, na década de 90, 2000, muitos credenciamentos de implantes zigomáticos, e depois nós tivemos um declive, uma diminuição muito grande desses credenciamentos de implantes zigomáticos. Hoje, o credenciamento zigomático ainda é duvidoso, no sentido que tem poucos profissionais que realizam. Se você me perguntar, doutor Matheus, o implante zigomático funciona? Sim, funciona, mas funciona na mão de poucos profissionais. Esses profissionais, a grande maioria, muito experientes, profissionais bucomaxilos, que passaram por uma curva de aprendizado muito difícil. Como que eles aprenderam? Assim como eu aprendi um implante zigomático normal, com raio-x panorâmico. Então, a gente fazia essa cirurgia, não tinha-se uma metodologia muito eficiente, então a gente não sabia aonde colocaria esses implantes. E depois a gente começou a entender essas complicações, as dificuldades da realização dos implantes zigomáticos. Cirurgia tensa, uma cirurgia que não permite você ter uma falha ali na instalação desse implante, e uma cirurgia que levou ao profissional uma incerteza de que aquilo poderia te dar problema. Então, a gente começou a realizar os implantes zigomáticos no consultório, começou a ter altos índices de sucesso também, mas o grande problema era aquelas complicações que a gente não sabia como resolver. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco sobre a técnica FACO, sobre as minhas experiências, as experiências do Dr. Matheus. Por que a técnica FACO ela veio para solucionar e resolver o problema das maxilas atróficas? É uma técnica diferente, é uma técnica inovadora, e a gente vê que muitos profissionais que realizam implante zigomático normal migraram para a técnica FACO, professores, diante da facilidade da técnica e diante, principalmente, da palavra reversibilidade. Quando você fala de maxila atrófica, vamos pensar em alguém que está assistindo, que não é da área e que está vendo a gente falar sobre técnicas diferentes, para quem usa dentadura. Explica um pouquinho para essa pessoa que às vezes usa dentadura, por que é interessante essa técnica? Às vezes ela já passou por vários profissionais e todo mundo fala, olha, você não tem osso e realmente ela não quer fazer enxerto. De repente, por que ela tem que saber um pouquinho mais sobre esse assunto? O que seria isso para quem não é da área? Então, de uma forma bastante simples, é fácil de entender. Os implantes convencionais, esses implantes pequenininhos que a gente coloca na região, as pessoas acham que é gengiva, mas é dentro do osso. Esses implantes são colocados para fixação de uma peça fixa chamada protocolo de Brennemark. Então, se parafusa essa peça para que a pessoa tenha dentes fixos e consegue mastigar. Então, assim, o que a gente avalia? Então, esse paciente é indicado ao consultório, ele vai lá para fazer uma consulta inicial, a gente tira uma tomografia e avalia se ele tem condições para que a gente consiga colocar esses implantes convencionais no osso de uma forma bastante tranquila e a parafusar uma peça fixa.
Mas muitas vezes o paciente, como perdeu há muitos anos essa prótese, alguns pacientes perderam os dentes com 17 anos e nem lembram mais dos dentes que tinham. E aí não tem esse osso suficiente para essa ancoragem, essa estabilização dessa prótese fixa. Aí sim é indicado outras técnicas de ancoragem, que pode ser outros lugares. E aí o professor Brené Mark entendeu que o osso zigomático poderia ser uma área onde se colocasse um implante nessa região e permitisse uma ancoragem posterior para essa prótese fixa. Então, para quem perdeu todos os dentes, o primeiro detalhe é saber se tem osso suficiente para colocação desses implantes convencionais. Se ele não tiver osso, aí o osso zigomático é uma segunda indicação para a instalação desses implantes e para a estabilização dessa peça fixa. Resumidamente, é bem isso mesmo, né? Mas o que eu acho interessante, que eu acho também que poderíamos colocar em pauta, é a facilidade da técnica, né? Como o doutor comentou. Hoje, por exemplo, para você fazer um implante zigomático, muitos desses pacientes, eles devem ser submetidos a uma anestesia geral. Isso é um ponto importante para a gente colocar também. E com a técnica, uma das principais vantagens que eu vejo da gente realizar os implantes convencionais no osso zigomático é que você, paciente, você pode ser submetido a um tipo de procedimento em ambulatório, em consultório, né? Claro que na maioria das vezes, pelo menos nós da clínica, conseguimos e preferimos fazer com uma sedação consciente, com médico anestesista, né? Mas é muito mais tranquilo, o paciente não precisa ser internado, tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta para você, doutor, dessa necessidade de ir para o hospital ou não. Hoje, o paciente que precisa ser operado, na maioria dos seus casos, você prefere levar o paciente para a sedação, para a anestesia geral, ou você faz também em consultório? Então, um detalhe muito importante é essa possibilidade de a gente levar o consultório do paciente ser operado no hospital ou no consultório. O hospital ele tem algumas vantagens, mas o que eu vejo para nós implantodontistas, nós não temos esse hábito de operar no consultório, no hospital. O consultório ele é muito superior para nós, a facilidade, o tempo cirúrgico. Então, o que eu entendo, se você puder operar esse paciente no seu consultório, você tem uma redução muito de custo ao paciente, segundo, uma cirurgia muito mais rápida, muito mais facilitada. Então, você já também consegue fazer uma moldagem desse paciente, então você tem um processo mais rápido dessa reabilitação, menor morbidade, mas isso é dado, doutor Matheus, diante da facilidade da técnica. Então, a instalação desse implante convencional, para quem não sabe o que é a técnica FACO, seja de uma forma, um resumo da técnica, é a instalação desse implante convencional no osso zigomático, numa posição muito melhor, numa posição 3D ideal, numa cirurgia muito mais rápida, muito mais previsível. A gente fala que a técnica FACO ela tem uma excelência, porque nós temos um começo, um meio e fim da cirurgia, e nós temos a visualização da instalação desse implante lá no arco zigomático. Então, uma cirurgia mais rápida, menos morbidade, o paciente sofre muito menos, então por isso que a gente consegue facilitar essa cirurgia, facilitar a vida do profissional, tanto do dentista como do paciente, na reabilitação do edêntulo total. E por que você ainda acha que tem poucos profissionais que fazem? Igual você comentou, a gente ainda poderia ser mais profissionais poderiam fazer essa técnica. Você acha que é justamente por conta dessa curva de aprendizado, talvez para eles não se sentirem tão experientes em fazer isso? Então, o detalhe muito importante, vamos voltar aqui dentro da minha formação de implante zigomático, é assim, a primeira coisa que eu fui assistir a minha primeira cirurgia de implante zigomático, eu achei a cirurgia muito difícil. E a gente não tem uma noção exata de onde você vai fazer essa perfuração. O que eu fiquei mais tenso também é que dentro do duplo zigomático existe uma possibilidade de perfuração do globo ocular do paciente. Então, esse paciente pode ter essa intercorrência, que é seríssima para nós dentistas, que a gente pode até perder nosso diploma. Então, eu entendia que essa dificuldade de realização da técnica, essa dificuldade
possibilidade de solução das complicações ali transcirúrgicas, elas precisariam evoluir. Então, diante dessas dificuldades cirúrgicas, diante das complicações pós-cirúrgicas, eu desenvolvi uma técnica nova, uma técnica muito mais simples, e esse implante convencional no osso zigomático é uma técnica muito tranquila e é para o implantodontista normal, assim como eu sou, que está familiarizado com a instalação desse implante convencional todos os dias no consultório. Então, a gente entende que esse implante é muito mais fácil de você instalar do que o parafuso grande. Quem não entende um pouco de implante zigomático, aquele que é o paciente que está assistindo, o implante zigomático é um implante gigantesco que a gente coloca aqui no osso zigomático e ele tem que chegar até a região de gengiva, que é a parte do rebordo alveolar, para que a gente consiga parafusar uma peça. Então, essa instalação desse implante é difícil e, por incrível que pareça, doutora, essa instalação desse implante, ele fica aí inserido aí 7, 8 milímetros apenas de implante lá no arco zigomático. Na técnica Phaco, a gente vai colocar esse implante numa posição que eu não dependo do rebordo alveolar, que normalmente é 15 milímetros, então é o dobro de implante dentro do osso zigomático, por isso que a gente tem um alto índice de sucesso. Então, a gente fala que a técnica Phaco é muito simples, é um resumo básico da técnica, que é a instalação do implante convencional no longo eixo do arco zigomático, distante do globo ocular, e esse parafuso ele é corrigido com um componente angulado chamado pilar Z, um componente multifuncional, onde ele é extensível, ele vai se acomodar ali próximo à gengiva de uma forma muito tranquila e muito mais fácil ao profissional. Então, é o implante na posição correta, corrigido com um componente angulado, que se chama Pilar Z, que é desenvolvido por uma fábrica nacional, uma fábrica chamada Implastil, que são mais de 40 anos de experiência com implante dentário, é a fábrica mais antiga de implante dentário do Brasil. Então, isso é a técnica Phaco, é uma técnica que tem 15 vantagens sobre as técnicas antigas, é uma técnica que tem uma previsibilidade de instalação e, principalmente, a gente consegue executar essa técnica no consultório odontológico de uma forma muito mais tranquila, uma menor morbidade, uma visualização muito melhor, e além disso são outras grandes vantagens que a gente tem, que a gente vai decorrer sobre a técnica Phaco aqui dentro desse podcast. Não, legal. E uma curiosidade minha, né? A gente sabe a dificuldade de você inserir no mercado, principalmente no mercado médico, odontológico, um novo produto, né? Eu vejo mais facilidade no exterior, por exemplo, do que no próprio Brasil. Isso, querendo ou não, eu vejo com uma boa visão, né? Eu queria saber quanto tempo demorou para você fazer a sua investigação desse produto, da técnica Phaco, né? Quanto tempo você teve que fazer testes, porque às vezes a pessoa pensa que é uma técnica nova e muitas vezes não é. Para você ter um registro, né, por exemplo, na Anvisa, você tem que comprovar por diversos fatores, né, que aquilo ali funciona, que aquilo ali não vai trazer um mal para o paciente, para o cliente, para o humano que está ali, né? Então, eu queria saber um pouquinho dessa história, por quanto tempo você bateu a tecla ali até que liberasse e tudo mais, e hoje está aí uma técnica super bacana. Vamos lá, olha que interessante, eu vou falar como surgiu a técnica Phaco, para que todo mundo esteja assistindo e fale assim, de onde que ele tirou isso aí? Foi assim, a gente oferecia ao paciente implante zigomático, dizendo que a enxertia óssea não era legal, que tinha todas essas complicações, que tinha maior índice de insucesso. E a gente começou a executar com bastante até maestria os implantes zigomáticos, mas era uma cirurgia muito tensa. E houve um caso que a gente foi colocar o implante zigomático no arco zigomático, um zigoma fino, e esse implante zigomático não estabilizou. Nós perdemos a cirurgia, não conseguimos colocar esse implante zigomático em uma outra posição. E aquele paciente, a gente tinha prometido carga imediata e falando que enxertia óssea não era legal. Então, assim, aí eu fui para casa, o paciente hospitalizado, eu precisava falar no outro dia que a técnica não teve sucesso. E aí eu comecei a ficar sem dormir, porque eu prometi algo, mas eu não consegui entregar. Eu sou filho de professor e eu aprendi muitos princípios de moralidade, não prometa aquilo que você não pode cumprir. E aí eu comecei a estudar, a ficar com insônia, fui lá no meu consultório que tem um tomógrafo, comecei a entender esse posicionamento desse implante zigomático, por que é uma técnica muito difícil, por que essa entrada desse parafuso, existe a necessidade de uma bicorticalização, um rompimento dessa área desse implante, e vi como a cirurgia mesmo é difícil,
como é difícil você acertar aquela perfuração inicial. E aí Deus, eu acho que falou naquele momento para mim, falou assim, por que você não coloca o implante na posição que é perfeita, dentro do osso, e desenvolve um componente angulado? E aí eu falei, puxa, o implante nessa posição no longo eixo, ele vai ficar totalmente dentro do osso, e a gente vai ter uma cirurgia muito mais fácil e muito mais rápida. E eu precisaria desenvolver esse componente angulado. Levei lá para o Dr. Franscone, falei, Dr. Franscone, olha, levei algumas prototipagens para ele, coloquei esse implante no arco zigomático de uma forma bastante tranquila, uma cirurgia com apenas 2 fresagens, e falei, olha, a gente precisaria desenvolver esse pilar Z aqui, na verdade, antigamente tinha um outro nome, e esse componente angulado. E ele falou assim, a técnica é perfeita, se você avaliar mecanicamente, aí no sentido de instalação desse implante, biologicamente, você vai ter o dobro de implante no arco zigomático. Começamos a entender qual seria o melhor posicionamento desse implante, começamos a entender como seria feito esse pilar Z. Essa técnica a gente desenvolveu há 8 anos atrás, doutor Matheus, então não começou agora. E aí, doutor Franscone falou assim, não, todas as dúvidas que o profissional tem, a gente teve há 8 anos atrás. Será que isso funciona? Será que vai ser mais fácil? Será que tem possibilidade de fratura? Será que esse implante vai suportar? Então, nós fizemos todos os estudos mecânicos, fizemos vários estudos, tanto de elemento finito, e começamos a entender que seria uma opção muito mais tranquila ao implantodontista, que vai trabalhar, sim, com o implante convencional. Então, daí que desenvolveu a nossa técnica em 2014 para 2015, estudamos muito, conseguimos essa liberação da Anvisa. Em 2019 começamos a aplicar a técnica com maestria, e eu lembro, doutor Matheus, que a primeira cirurgia que a gente fez foi uma cirurgia muito fácil, porque a gente passou apenas 2 fresas, uma cirurgia visual, e a gente conseguiu colocar o pilar ali em 15, 20 minutos de uma forma muito tranquila. E no momento que eu instalei esse implante lá no arco zigomático, eu falei, isso aqui vai revolucionar a reabilitação das maxilas atróficas. Eu consegui transformar aquilo que é difícil em uma cirurgia muito mais fácil. Então, se a gente comparar a cirurgia de implante zigomático normal, é uma cirurgia muito mais fácil. A gente nunca pode falar que existe uma cirurgia fácil, mas se a gente comparar a técnica FACO, que é a instalação do implante convencional no osso zigomático, com a cirurgia antiga, é uma cirurgia com uma morbidade menor, uma cirurgia muito mais previsível e com N vantagens, né? E aí a gente fez a cirurgia com muita rapidez no consultório odontológico já, e a gente falou, não, é uma cirurgia de consultório, porque a gente levava esse paciente ao hospital, uma cirurgia muito mais demorada, uma cirurgia com uma morbidade maior, mas um detalhe muito importante, doutor Matheus, que a técnica FACO, ela se transformou numa realidade para as classes menos favorecidas economicamente. E onde está o nosso edêntulo? Na classe C, D e E. Então, a técnica FACO, ela atende esse público, porque hoje você levar uma cirurgia ao hospital já está em torno de R$10.000. Então, a gente já elimina uma classe menos favorecida. Então, a gente conseguindo reabilitar esse paciente no consultório, a gente vê que a grande maioria dos edêntulos no Brasil é na região norte. Então, eu tenho grandes alunos realizando praticamente toda semana 2, 3 cirurgias da técnica FACO no seu consultório, diferente das técnicas antigas, que eu acho que é uma cirurgia hospitalar. As cirurgias que eu fiz de implante zigomático no consultório da técnica antiga, eu achei muito difícil, uma morbidade muito maior, um descolamento muito grande nas técnicas antigas. E na minha técnica a gente faz um descolamento um pouco mais baixo, muito mais visual, a gente enxerga ali a inserção do músculo masseter e coloca rapidamente esse implante lá no arco zigomático. E essa técnica, para algum dentista que ainda não faz, também dá para ser feita a carga imediata no mesmo dia, né? Que às vezes a gente faz no implante convencional, no zigomático também dá, para quem já faz carga imediata, quer dizer, aquela no mesmo dia? Então, olha que interessante, a técnica FACO, ela salva as cargas imediatas. Legal. Existem vários casos que a gente está fazendo a técnica normal, que chama técnica on-4, a gente está colocando esses implantes, a gente não consegue o travamento, e aí a gente vai para a técnica FACO, que é uma cirurgia que vai aumentar mais ou menos 20 a 30 minutos, e consegue a carga imediata. E a carga imediata, para quem não sabe, é
a realização da cirurgia de uma forma bem tranquila, menos invasiva, sem enxertia óssea, e nós entregamos aí esse dente entre 72 horas, 4 dias, depende do profissional, ou até mesmo no dia, né, doutor Matheus? Então, eu acho que é interessante a gente dar esse respaldo ao paciente. O osso zigomático é um osso muito duro, é um osso tipo 1, que a gente fala na odontologia, que é o osso mais duro. Então, carga imediata com a técnica FACO, a gente consegue em torno de 95% dos casos. Então, ela, sem sombra de dúvida, é uma opção que o profissional tem de salvar complicações das técnicas convencionais e possibilidade da carga imediata. Isso é muito interessante que você comentou, né? Hoje, os pacientes que chegam para nós, a gente oferece, claro, o protocolo convencional, a OnFor, né? Mas a gente já deixa uma pulguinha atrás da orelha, mas fica tranquilo, tá? Se às vezes não der a carga nesse implante aqui, mostra para ele, nesse implante que está próximo do seio maxilar, que tem um buraco aqui, que talvez o implante não trave ou que não tem espaço e tudo mais, a gente tem uma outra opção, que a gente coloca um implantezinho aqui no osso zigomático e trabalho que segue. A gente não precisa abordar a cirurgia ali e fazer num outro momento para fazer uma nova intervenção com implante zigomático, né? Então, é muito interessante para oferecer para os pacientes também, ainda mais nos dias de hoje, que são todos imediatistas, né? Querem para ontem. Então, se você vai oferecer um enxerto, esperar 6, 8 meses para fazer depois os implantes, ou se você faz uma reabilitação que vai aguardar a cicatrização para depois de reabilitar. Então, hoje é para ontem, né, que eles querem. E uma dúvida que eu tenho também, como que está essa questão da técnica FACO fora do país? Você tem informado pessoas que estão levando, não sei, para a América do Sul, está se expandindo, ou por enquanto ainda só em questão nacional? A gente recebe estrangeiros para vir aprender a nível de conhecimento, mas nós estamos a nível de Brasil, porque a gente não tem o selo internacional, que a gente já está requerindo esse selo internacional, que é de uma forma que todos os países existe esse selo internacional. Então, de antemão, a gente está no Brasil, a gente é a técnica que mais credencia. Então, a gente credenciou mais de 450 alunos no Brasil em 2 anos. Ninguém credenciou tanto dentro da reabilitação de maxilas atróficas de enxertia óssea como eu credenciei. Então, existe uma procura muito grande do profissional, principalmente dos profissionais que são os especialistas, que entendem que é uma cirurgia mais tranquila, e outros profissionais que são grandes profissionais que não realizam implante zigomático, sabem da dificuldade de implante zigomático antigo, e também tem outros profissionais que realizaram implante zigomático antigo e já aboliram. Tiveram grandes complicações e falaram, não, eu não quero fazer isso, eu não quero esse tipo de complicação dentro da boca do meu paciente no meu consultório. Então, a gente está se expandindo muito grande com a técnica FACO de uma forma bastante orgânica, né? A gente faz as nossas divulgações online, mas a gente vê que hoje as indicações dos profissionais que fizeram a técnica, que realizam a técnica de implante zigomático, estão indicando os amigos a fazerem o credenciamento da técnica FACO diante dessa facilidade. Eu falo que a técnica FACO nós temos 15 vantagens sobre as técnicas de implante zigomático antigo, desde a facilidade cirúrgica, desde de carga imediata ou carga tardia, desde solucionar problemas seríssimos de OnFor, por exemplo. O que a gente recebe muito são complicações de enxertia óssea e falha da técnica OnFor. E esse profissional não sabe resolver esses casos clínicos, recebe para a gente utiliza a técnica FACO de uma forma bastante tranquila e resolve de uma forma muito tranquila ao paciente. Então, o paciente que é esse mutilado, ele volta a reabilitar. Agora, a enxertia óssea, a gente entende que uma vez falhada essa enxertia óssea, aí só os implantes zigomáticos que podem salvar esse paciente. E esse credenciamento é feito aonde? São quantos dias? Então, o curso de credenciamento na técnica FACO já é para o profissional mais experiente, que já realiza a técnica OnFor, que já tem conhecimento já da maxila. Então, já é um profissional mais experiente. A gente dá 2 dias intensos de aula teórica. Acho que o grande segredo da técnica FACO é a possibilidade de reversibilidade. Então, a gente ensina, se tiver algum tipo de complicação, como que ele vai solucionar essa complicação. Então, eu falo assim, com muito carinho, doutor Matheus, eu tenho inúmeros casos da técnica FACO, eu tive muito poucos casos de complicação, mas essas complicações são mínimas e a gente consegue reverter. Então, todos os meus pacientes estão reabilitados. Eles estão de dente, nenhum voltou para a dentadura. E nos
nos implantes zigomáticos, não. A gente vê que quando a gente tem complicações sérias, normalmente o paciente volta aí por uma dentadura e é o que a gente não quer dentro da técnica FACO. A gente quer uma reversibilidade e a gente, de alguma forma, entende que isso é de grande relevância ao profissional, que ele sabe que ele vai reverter qualquer tipo de complicação. Isso é importante também falar, complicação, né? Gente que está por dentro dos grupos aí, principalmente de reabilitações em maxilas atróficas, tem o pessoal que não aceita muito a ideia, né? Aí, fica ali criticando, fica falando das técnicas anteriores, e eu acho interessante o pensamento da seguinte forma. Os implantes convencionais, né, os implantes zigomáticos que são realizados já há muito tempo, eles não dão complicações, né? Porque o pessoal só fala das complicações do novo. Mas e as complicações que já aconteciam, que acontecem ainda hoje, né? Eu acho que é importante a gente frisar que complicação, a gente está trabalhando com uma área que não é certa, não é exata, né? A gente está trabalhando com saúde, a gente está trabalhando numa área biológica. E eu acho que um assunto pertinente para mostrar, principalmente para os implantodontistas que estão assistindo a esse podcast, por exemplo, se o implante zigomático que você for realizar, se ele não travar, o que a gente faz? Olha que interessante. A técnica FACO, ela segue o mesmo protocolo de instalação do implante no rebordo alveolar. Então, vamos lá. Se você é dentista, você faz uma fresagem, por exemplo, nós estamos fazendo uma fresagem aqui na mandíbula, porque o osso zigomático é muito parecido com a mandíbula. Então, a gente faz a fresagem, a gente já na lança, a gente já vai ver a dureza desse osso, a gente já vai ver esse posicionamento, a gente vai lá e sonda. E no implante zigomático na técnica FACO é a mesma coisa, a gente já entende que esse implante será instalado na posição correta e antes mesmo de colocar o implante, você já tem certeza que esse implante vai dar certo. Tá? No sentido de ancoragem. Na técnica antiga, não. Você faz essa perfuração, normalmente ocorre uma bicorticalização, então você tem que ter um rompimento da cortical externa, você não sabe que esse implante vai dar certo. Você só vai saber se esse implante vai dar certo, vai estabilizar, no momento da instalação. Então, é uma cirurgia muito mais tensa, de definir qual é o tipo de implante que você vai colocar, o tamanho desse implante, que é só um tipo de implante. Implante zigomático normal, antigo, ele só tem um tamanho de implante, que é de 3,75, 4 milímetros, e na técnica FACO não, nós temos 2 implantes, ou a gente vai trabalhar com implante de 3,5, se esse implante convencional não estabilizar, nós podemos passar para uma mudança de diâmetro de implante, para um implante de 4 milímetros, que vai facilitar muito a vida do profissional. Então, essa palavra reversibilidade é totalmente diferente dos implantes zigomáticos antigos. Por quê? Eu fiz a minha perfuração, eu já vou saber que está na posição correta. E se eu precisar mudar essa posição desse meu implante para uma outra posição, é muito fácil. Tá? Na outra técnica, não. Se errou o tiro inicial que a gente fala, provavelmente você vai perder a cirurgia. Por que eu posso mudar essa trajetória desse implante no arco zigomático? Porque o meu pilarzinho angulado, ele corrige os meus posicionamentos. Então, por isso que eu falo que é a técnica da reversibilidade. Então, é uma técnica diferente, é uma técnica para o implantodontista que está familiarizado com esses implantezinhos pequenos, que é entre 3,5 e 15 milímetros, que é o que a gente vai colocar lá no arco zigomático. Entretanto, ele vai ficar o dobro de comprimento do que os implantes zigomáticos antigos. Eles são grandes, mas a inserção dele, segundo a literatura, é entre 7,5 e 9 milímetros. Mas se não travar esses implantes, aí perdeu a cirurgia, tem que remover. Então, olha que interessante, nós temos 2 possibilidades dentro da técnica FACO. Ou a gente troca esse implante por um implante de maior diâmetro, ou a gente pode mudar também esse implante para uma outra posição, ou mesmo a gente pode seguir o mesmo protocolo de uma reabilitação. Por exemplo, fizemos a instalação do implante no incisivo lateral. Se ele não estabilizar para a carga imediata, a gente pode esperar a óssea integração. Aí a gente está falando sobre a possibilidade de carga tardia, que é, sem sombra de dúvida, um dos maiores sucessos da técnica FACO, uma das maiores vantagens. Porque o implante zigomático, assim, não estabilizou, não vai óssea integrar, ele não tem como dar certo na grande maioria dos casos. Então, o que é facilitador, Dr. Matheus, é assim, a gente está instalando os implantes convencionais aqui na região anterior. Se eles não estabilizarem, eu posso colocar meus implantes lá no arco zigomático e não coloco o pilar Z, porque a prótese não vai ficar batendo.
Então, a gente dá 1 hora de aula sobre possibilidade de carga imediata e carga tardia. Então, a técnica FACO, ela vai ser favorável a quem ama carga imediata e ela é favorável a quem não gosta de carga imediata, porque ela possibilita a instalação desse implante de 2 formas. No implante zigomático antigo, só te dá a carga imediata e se esse implante não estabilizar, a chance de insucesso seu é praticamente de mais de 90%. Eu acredito que hoje talvez muitos profissionais não façam por essa falta de conhecimento, né? Os mais experientes. Porque também, pensando no paciente, olha as vantagens de oferecer uma técnica onde não vai ser necessário realizar um enxerto, igual a gente falou, o paciente às vezes tem que esperar mais de 1 ano para finalizar os protocolos, enfim. Porque a gente vê muitos profissionais que já estão na área há mais tempo e não sei se é uma insegurança ou é essa falta de conhecimento que impede eles de repente, fazer um curso igual ao seu e se aperfeiçoar e trazer essa qualidade para os pacientes. Porque, no fim, ganha o paciente, ganha ele, ganha a hora clínica, né? Otimiza o tempo de consultório. Você recebe muito isso, Dr. Elton, no seu curso? De repente, o que você percebe que são as maiores objeções dessas pessoas que já são experientes, mas ainda não foram atrás desse conhecimento? Então, a técnica FACO é uma técnica nova, ela praticamente foi lançada há 2 anos e pouco, mas a procura é muito grande já pelo pouco tempo que a gente tem, mas os estudos já fazem 8 anos. Mas olha que interessante que eu pergunto a você, doutora. Nós temos mais de 30 anos de implante zigomático, ele funciona, se você for lá na literatura, o índice de sucesso é muito alto, é 96%. Só que olha o detalhe, funciona na mão de poucos profissionais, e grandes profissionais abandonaram, até como professor dos implantes zigomáticos antigos, eles não querem mais dar. Por quê? Por causa das complicações. Uma outra pergunta que eu faço, será que o problema está nós, dentistas, implantodontistas, ou está com problema na técnica? Então, isso que eu falo muito em aula, será que esse profissional, eu vejo assim, grandes professores meus de implantes convencionais não fazem implantes zigomáticos. Então, eu vejo, o que eu achei dentro da técnica de implantes zigomáticos antigos, que o problema está na técnica. A técnica é difícil, não está em nós, profissionais dentistas. E essa técnica precisaria melhorar. Né? E o implante zigomático, quando eu comecei a fazer lá em Sorocaba, 700 mil habitantes, não tinha um profissional, nenhum dentista que fazia implante zigomático. Aí eu pensei aqui comigo, eu vou reinar. Só que eu não entendia e eu não aprendi dentro do meu curso de credenciamento as complicações sérias que aquilo iria me trazer. E aí que nasceu a técnica FACO. Eu precisaria trazer ao implantodontista uma técnica mais previsível, uma técnica com um protocolo cirúrgico muito bem definido, tanto da instalação, como a instalação do implante, como do pilar Z, e assim, se a gente conseguisse, de alguma forma, inserir a classe menos favorecida, que é a classe C, D e E, a gente conseguiria fazer com que a reabilitação das maxilas atróficas fosse inserida dentro do protocolo de reabilitação. Sobre ganhos dentro da implantodontia, não há nenhuma profissão que paga melhor sobre a reabilitação das maxilas atróficas sem enxertia óssea, e principalmente quando se indica implantes zigomáticos, porque a gente não tem concorrente. Então, a gente vai perder esse paciente se ele não tiver condições financeiras. Mas hoje, você dividindo várias vezes para o seu paciente, você explicando muito bem a técnica, normalmente... Dr. Matheus, esse paciente ele tem vários filhos, então todos os filhos ajudam esse paciente a ser reabilitado, porque esse paciente, ele sonha em ter dentes fixos. Então, eu vejo que assim, nós estamos na era da maxila atrófica, eu vejo que foram 30 anos de implante zigomático normal, tá? Dos zigomáticos antigos, e menos de 1% dos profissionais realizam implante zigomático. E aí eu pergunto a você, doutor, é fácil a técnica antiga? Você realizava e você também, além de parar com a técnica antiga, hoje faz a técnica FACO. Qual foi a sua experiência com implante zigomático? Eu acho que é igual à minha, né? Difícil a cirurgia. E eu gostaria de te perguntar, quais são as diferenças da técnica antiga de implante zigomático para a técnica FACO? Eu acho que comentamos bastante, né, sobre a dificuldade da técnica, né? É uma curva bem acentuada, né, de aprendizado para você realizar uma ancoragem zigomática. Mas eu acho que eu vejo como a principal vantagem das intercorrências que a gente, graças a Deus, não tivemos nenhuma ainda com essa nova técnica, seria essa sinusite crônica desses pacientes, né? Então, em alguns casos,
principalmente por conta da anatomia do zigoma, da região ali onde a gente iria instalar esse implante zigomático convencional, passava-se por dentro do seio maxilar, né? E hoje a gente poder enxergar é diferente. Você está visualizando onde você está instalando esse implante. E você sabe que você não vai ter aquele paciente que vai casar contigo durante muitos e muitos anos, porque você tratar uma sinusite crônica não é fácil. Por mais que a gente encaminhe, tenha colegas até otorrinos que acompanham alguns casos com a gente, quando acontece, não é fácil. Muitas vezes você não trata, muitas vezes não fecha, né? E é um paciente que ele fica insatisfeito por conta de uma intercorrência. O problema deixa de ser a falta de dentes e passa a ser uma sinusite, né? Então, eu vejo, sendo bem sincero para você, eu acho que uma das principais vantagens aí da sua técnica é isso, né? E você poder reabilitar esse paciente de forma segura também, já tivemos inúmeros casos aí reabilitados, e um que me marcou bastante foi dessa paciente. A primeira paciente que nós fizemos, ela usava dentadura há mais de 35 anos, né? Então, ela nos comunicou a decisão de realizar os implantes zigomáticos e teve confiança, né, no nosso trabalho, porque ela já teria algumas indicações que ela não sentiu confiança de fazer enxerto, né? Então, a partir do momento que o paciente sente confiante no seu trabalho, você vai prezar pelo tudo que é bom, né, de oferecer para ele, você tem que dar o seu melhor, né? Então, essa paciente ela foi reabilitada, como não era uma paciente daqui de Piracicaba, era de São Paulo, a gente realizou a cirurgia dela pela manhã. Foi uma cirurgia super tranquila. Acho que em 2 horas a gente fez o procedimento cirúrgico. Estávamos lá com a carga express, fizemos a carga imediata nela. Final do expediente, ali, 6, 7 horas da noite, o paciente estava com a prótese fixa instalada. E a felicidade. E a felicidade. Então, você imagina uma paciente que passou por 35 anos, segundo ela, nem o esposo sabia que ela usava dentadura. Então, você imagina o trauma, né, de uma pessoa edêntula, né, passar por uma transformação tão radical, né? E às vezes a gente faz tanto isso e a gente não percebe o quanto de bem a gente está fazendo ao próximo, né? Aquela pessoa vira rotina no nosso dia a dia oferecer esse tipo de tratamento e às vezes a gente passa despercebido a mudança de vida que a gente está causando nesse paciente, né? Então, só tenho a agradecer a novas idealizações, independente de marca. Tem profissionais que ficam presos à marca X, marca Y. Não, a gente fica preso aos nossos pacientes, né? O que é melhor? É isso? Então, nós vamos fazer isso. Independente de instituição, independente de quem está ali por trás, de nos apoiando, né? A gente busca sempre o melhor para o nosso paciente, sem interesses financeiros. Então, eu só tenho a agradecer, né, por a idealização da técnica. E uma coisa que me marcou bastante também, eu queria que você comentasse um pouquinho. No credenciamento, acho que eu fui da primeira ou segunda turma que iniciou o credenciamento lá contigo em Sorocaba. Você comentou um pouquinho de uma instituição que vocês ajudam, e eu acho importante mostrar esse outro lado, né, do Elton Faco, né? Como que funciona essa caridade que você faz lá em Sorocaba, né, para o pessoal saber um pouquinho? Então, quando eu era criança, meu pai foi um ótimo educador, sou filho de professor, e criança, a gente reclama daquela comida que a gente está comendo, que é normal. Eu vim de uma família muito simples. Meu pai me pegou e levou lá no orfanato para mim olhar aquelas crianças que não tinham pai, não tinham comida, não tinham uma geladeira. E aí eu lembro que eu devia ter aí uns 10, 12 anos, e eu falei, o dia que eu puder, eu vou montar um orfanato, eu vou cuidar de crianças também. E a gente foi pela vida da implantodontia, trabalhamos bastante, e aí teve um dia que a gente veio aqui para Piracicaba e a gente conheceu a Casa de Acolhida Nossa Senhora das Graças, que aqui a gente tem a Casa de Acolhida de crianças, de adultos homens e adultos mulheres. E é um trabalho magnífico. E aí eu me associei a um rapaz que já trabalhava com isso. Eu falei, vamos montar isso aí. A gente vai te ajudar financeiramente inicialmente, a gente vai depois dar sequência a esse trabalho. E como veio
da parte da Nossa Senhora das Graças associada à Igreja Católica. A gente hoje está com 2 casas, na verdade 3 casas, são mais de 40 crianças, passaram mais de 400 crianças. São crianças recolhidas dos pais, são crianças órfãs, são crianças que sofreram todo tipo de abuso, tanto físico como mental. E a gente tem uma casa que você vai lá, é um sonho. Por que é um sonho? Porque você vai lá, as crianças estão super felizes, não é aquele aglomerado de crianças em cima de você. E a gente fica feliz desse trabalho. É um trabalho que a gente agradece ao Gelf, lá de Sorocaba, ele que cuida, ele que é o pai social, ele que vai atrás das crianças. Iniciamos esse projeto. Hoje também a gente tem uma casa de pessoas especiais, onde a gente está sempre ajudando, está sempre ali junto com eles. Então, são 3 casas que a gente desenvolveu com um sonho lá que meu pai plantou quando eu era criança. Então, acho que não existe uma felicidade maior do que a gente, já no estado financeiro, graças a Deus, favorável, a gente poder ajudar o próximo. Então, é uma coisa que eu tenho e me orgulho. Mas, doutor, Deus vai te abençoar muito sobre essa casa? Não, eu estou fazendo isso porque eu já fui abençoado. Uhum. Né? A gente é muito voltado à espiritualidade, a Deus, a Jesus, e a gente entende que a gente precisa ajudar o próximo. Com certeza. E você está ajudando de diversas formas, né? É. E eu lembro, engraçado, voltando um pouquinho, quando o Matheus foi fazer a técnica, nossa, eu lembro que ele falou que queria fazer a técnica de implante zigomático, né? Eu falei assim, amor, eu sou da gestão, né? Falei, a gente tem que ver como é que é essa técnica, se realmente funciona, não sei o quê. Eu lembro quando ele chegou em casa, lembra? Todo empolgado com a técnica. Falou, agora a gente tem que comprar isso. Falei, Matheus, mas calma, isso aqui vai sair para paciente? Porque eu não sou da área de implante, né? A minha área é outra. Ele falou, não, vai. Aí eu lembro da primeira paciente, né? Ele fez a primeira. Eu falei, olha, esse negócio é bom mesmo, funciona. Aí ele fez a segunda, ele fez a terceira. E hoje eu acho engraçado, porque tem muito dentista, por isso que eu até comentei com você, eu vejo um pouco de insegurança também dos profissionais. Porque muita gente chama o Matheus para fazer a técnica. Então, doutor, você não vem aqui em, sei lá, Jundiaí, você não vem aqui em Campinas fazer para mim? Eu falo, caraca, eles podiam estar fazendo, né? Mas é isso que você falou, tem essa curva de aprendizado. É uma técnica relativamente nova, embora tem muitos dentistas fazendo, mas é muito promissor você ver o quanto a odontologia cresce. Daqui a pouco é outra coisa, é outra técnica e tudo em benefício do paciente. E ele é um fã seu, né? Não. Vamos lá. Eu lembro que eu realizava a técnica já com maestria, porque eu vim fazendo bastante caso, mas eu tinha uma dúvida, será que o meu aluno vai conseguir fazer? E eu lembro que um dos primeiros pacientes operados foi pelo Dr. Matheus. E ele mandou as fotos para o WhatsApp, inclusive todas as aulas eu falo do Dr. Matheus. Tá? Caldeirão, né? Então, todas as aulas eu mostro o caso clínico dele, que ele fez e que ele conseguiu executar. Também é um profissional renomado, é um profissional bucomaxilo, tem uma experiência diferenciada, mas é interessante que ele entendeu toda a sequência de fresagem, de instalação do implante, de como coloca o pilar, e é uma coisa muito mais palpável. Previsível, né? Previsível. Né? E ele parou de fazer os implantes zigomáticos normais para fazer a técnica Phaco. E quando eu lancei o meu credenciamento, eu recebi inúmeros professores renomados de implantes zigomáticos antigos. A grande maioria migrou para a técnica Phaco, por quê? Uma técnica mais previsível e muito mais fácil de reverter em qualquer tipo de complicação. Então, a cirurgia, eu assistindo o meu aluno fazer a cirurgia, eu já sei que vai dar certo. Eu já sei que ele vai estar lá na posição correta. E se eu precisar intervir, é muito mais tranquilo. Mas voltando ao assunto do Dr. Matheus, mas foi uma alegria muito grande, porque eu queria saber se os outros profissionais iriam conseguir reabilitar. Então, assim, é um prazer estar aqui falando com vocês. É um prazer muito grande, Matheus, de entender que a técnica ela é promissora. A gente entende que bons profissionais vão conseguir realizá-la. Mas eu desenvolvi uma técnica muito interessante e eu pensava muito sobre mim. Né, sobre as minhas falhas. Porque, assim, se você é um dentista inexperiente ou inexperiente com a técnica,
sem você querer, pode ocorrer alguma complicação, mas nós temos que reverter. Nós temos as complicações biológicas, mas nós temos que reverter. Nós temos as complicações mecânicas, nós temos que reverter. Então, a técnica FACO, ela segue os mesmos protocolos da reversibilidade do implante convencional. Por isso que ela é mais tranquila e longe de complicações de seio maxilar. É uma técnica totalmente exteriorizada. Outro detalhe, se por algum motivo o profissional falhar com uma comunicação bucosinusal, o que ele vai fazer? Ele pode tirar o pilar Z, porque tirar o implante zigomático normal é quase impossível, ele não sai, então você tem que destruir a parte óssea ou cortar ele. Na técnica FACO, a gente substituiria o pilar Z, trataria essa comunicação e depois volta o pilar Z. Então, até isso, ela permite uma reversibilidade, então eu fico muito tranquilo. É para ter alguma comunicação bucosinusal? Não, eu não tenho nenhum problema, porque é uma técnica exteriorizada. Então, esse é um dos grandes segredos, e essa cirurgia é muito visual, você sabe o que você está fazendo do começo ao fim. E é interessante também que eu vejo nas redes sociais, nos nossos grupos, é a mesclagem das técnicas. Isso. Né? Então, o pessoal lá coloca implante transnasal, aí mistura A1-FOR, aí mistura com ancoragem pterigóide e pilar Z. E não é, isso só nos mostra que a técnica vem para somar, não vem para substituir nada. Né? É isso que muitas vezes as pessoas confundem. Ah, não é só técnica FACO hoje, não é o manda-chuva da reabilitação em maxilas atróficas. Ela vem ser um coadjuvante e no final de tudo, quem ganha é o paciente, como a gente está comentando até hoje. Né? Então, você hoje, quantos credenciados você já tem? 450 alunos. 450 alunos. Então, você imagina um montante de pacientes já reabilitados com a técnica. Eu acho que esse valor é impagável, né? São mais de 500 pacientes operados. Mais de 500 pacientes operados com insucesso altíssimo, pouquíssimas complicações. Mas falando isso aí, Matheus, dando um adendo, até interrompendo, a somatória das outras técnicas são fantásticas. Nós iremos dar agora, na metade do ano, um credenciamento com transnasal, transsinusal, com pterigóide, para associar a técnica. Quanto mais dentro da tua artilharia você ter condições de entender as possibilidades da reabilitação, você vai ter um arsenal muito maior, você vai ter uma indicação muito mais precisa, porque eu acho que a técnica de implante zigomática é o ZAP, ela vai estar ali para te ajudar, mas se você tiver como resolver de outras formas, é positivo. Então, eu entendo que a técnica FACO é para salvar a vida, principalmente daquelas complicações de enxertia óssea, para aquela maxila totalmente atrófica. Então, as suas indicações são precisas e a gente vai ensinar isso aí. Então, nós teremos um curso com todas as técnicas agora, serão só 8 alunos, e a gente vai fazer com que o aluno opere transnasal, transsinusal, fazer todas as ancoragem lá no arco zigomático na técnica FACO. Então, a gente vai conseguir ter o curso mais completo, praticamente, do Brasil, com todas as técnicas associadas. Legal, já. Onde que faz a inscrição agora? Todas as técnicas. Quem vai vir dar essa técnica é o professor César Dalmolin, que é um expert nas outras ancoragens, é um professor nato, tem uma habilidade muito grande, é um bucomaxilo, nasceu para ser professor e foco dele é maxila atrófica também. Que legal. E como que você enxerga a técnica FACO daqui 10 anos? Eu acho que evolução. Né? Ela vai evoluir. Talvez o pilar Z seja feito algumas modificações, mas eu entendo que o posicionamento do implante está perfeito. Não tem como você posicionar melhor o implante do que na técnica FACO, porque ele está no longo eixo. A instalação do implante já que é no longo eixo, eu não dependo do reborde, então eu coloco o implante na posição correta. Esse pilar Z pode ser que passe por modificações, está indo muito bem, está se comportando muito bem, mas eu acho que a técnica tem que evoluir. Eu tive grandes nomes da implantodontia, fazendo curso de credenciamento, desde professor Vanderlin, Márcio Foleto, vários profissionais, para ver se a técnica é legal. Eu acho que isso é legal para eles olharem lá e falar assim, ó, a técnica, porque eles querem aprender também. Existem os profissionais que estão ainda focados na técnica antiga, mas a gente entende que a técnica precisa evoluir. Então, se a técnica FACO precisar passar por alguma modificação, eu vou ser o primeiro a falar, olha, essa técnica evoluiu, nós vamos fazer isso aqui porque está muito melhor para o meu paciente. Porque o que eu estou preocupado não é com a minha técnica, não é com a técnica X, é com o meu paciente final. É com o meu público, aquele paciente mutilado, que o professor Brenemark que considerava esse paciente como
mutilado, como tivesse perdido um braço ou uma perna, e que nós, dentistas, temos que reabilitá-lo. Então, o professor Brenemark passou a obrigação dos dentistas a reabilitar esse paciente, mas a gente sabe que ainda tem essa lacuna, a maxila atrófica está em aberto. Falando sobre os implantes zigomáticos antigos, foram 30 anos e pouquíssimos profissionais fazem. Então, qual é o problema? Porque tem que evoluir. Então, se existe um problema dentro dessa técnica, eu acho que tem que evoluir. Eu vejo os implantes antigos estão fazendo pequenas mudanças de macrogeometria, mas a técnica é a mesma. Né? A técnica é a mesma. Então, por isso que eu acho que a técnica Faco vai, sem sombra de dúvida, substituir. E, assim, os profissionais que estão começando, fazem a técnica Faco, não querem fazer a técnica antiga, diante dessa dificuldade. Né? E outros profissionais que fizeram a técnica antiga, que perderam, tiveram várias complicações, também não querem mais fazer a técnica antiga e querem fazer a técnica Faco, porque é mais simples. Legal. E hoje o teu curso é em Sorocaba? 2 dias de curso. Olha só que interessante, nós vamos dar todo o conteúdo teórico de como fazer, quando indicar, como indicar, qual é o melhor momento de fazer cirurgia, carga imediata, carga tardia. Vamos dar todo o processo de reversibilidade, tanto dos implantes lá no arco zigomático como do componente, tá? E, além disso, nós vamos ensinar o paciente, ao dentista, a pôr a mão na massa. Uns vão só assistir a cirurgia, outros vão fazer. Aí depende da sua qualificação e o seu nível profissional. Por exemplo, Dr. Matheus foi lá, só assistia a cirurgia, já veio aqui e replicou. Tem uma capacidade, tem um conhecimento já dos implantes zigomáticos antigos, é totalmente diferente. Mas é você que está começando a realizar os implantes, a técnica on fora, outras técnicas, eu acho que é interessante você ir lá e fazer o credenciamento e colocar a mão na massa, que você vai sair de lá credenciado. Sobre valores do nosso credenciamento, é um detalhe bastante importante. Normalmente, o profissional já leva o paciente, porque ou é complicação dele, ou ele já vendeu um tratamento. Então, a gente fala que o credenciamento da técnica Faco, e alguns profissionais levam o paciente para a gente operar lá. Alguns dentistas levam, a gente opera, o paciente vai pagar uma taxa e ele acaba não precisando se onerar com a parte de cursos. Muitas vezes a gente consegue fazer isso aí, então tudo a gente faz, a gente não faz vendas casadas, mas a gente tenta sempre ajudar ao profissional de alguma forma. Então, sobre a rentabilidade do credenciamento na técnica Faco, é sem sombra de dúvida. Além de ser um salva-vidas, né, que vai salvar você daquelas complicações das enxertias ósseas, como da técnica On4, ele vai te proporcionar uma rentabilidade diferente ao seu consultório, um público diferente. Hoje, 30% dos meus trabalhos no consultório odontológico retrabalhos de profissionais que falharam ali, ou por falta de conhecimento, ou por falhas biológicas também. Nem sempre foi por falhas mecânicas ou falhas de conhecimento, mas a gente consegue, de alguma forma, é o que o doutor Matheus faz no consultório dele, é receber esse paciente com muito carinho e fazer com que ele seja devolvido à sociedade, né, de uma forma bastante feliz, que ele volte a mastigar e ser feliz, que é o que ele busca no nosso consultório. E a grande maioria, né? Você chegou a mandar para ele o caso do José Hélio? Acho que eu mandei. Foi um dos últimos, né? Que acabou fazendo também, né? Sim, o zigomático. Ficou, nossa, era um paciente com Feliz 69 anos, já não tinha mais nada, né, Não. amor? De osso. Esse caso foi interessante também, porque a esposa dele é enfermeira. Então, dentro de centro cirúrgico e não sei o quê, e preocupada. Não, doutor, você vai realizar no ambulatório. E cancelou a cirurgia uma semana antes. E depois voltou atrás. Eu liguei para ela, expliquei. Fica tranquila, vai dar tudo certo. É uma técnica muito menos invasiva, né? Aí, um pouco mas no final de tudo, ela ficou super feliz. Eles ficaram super felizes. O paciente ia fazer um aniversário de 70 anos e gostaria, só dele falar, conversar, a dentadura dele pulava na boca. Nada de rebordo. Então, foi uma transformação assim muito gratificante para nós também. E eu imagino como deve ser para você, né? Ver essa transformação, porque através de uma técnica que você melhorou, você está formando novos profissionais que estão mudando a vida de muitas pessoas. Dissipando, como né? Que é isso para você? Não, você para pensar, tipo, eu vejo assim, né? Eu vou contar 2 histórias rápidas de paciente. Com certeza vai ter pacientes assistindo essa podcast, que é importante ele entender. O meu primeiro paciente que mais me marcou foi assim, ele contou a história dele. Ele, com 18 anos, ele perdeu todos os dentes. E ele foi debaixo do manguezal e arrancaram todos os dentes dele, que tinha os dentistas práticos.
E no casamento dele, ele foi o único que não conseguiu comer, porque a dentadura estava totalmente solta. E aí ele foi me procurar com 67 anos. Ele não conseguiu usar a dentadura inferior e só com uma dentadurinha superior. Ele falou, doutor, eu fiz 12 pares de dentadura e ninguém deu conta, ninguém conseguiu me ajudar. Eu fui em protética, eu fui, tudo que falava eu ia, não consigo utilizar essa prótese total inferior. E a gente fez a carga imediata na época, isso há 12, 15 anos atrás, e a gente resolveu o problema dele, ele ficou feliz da vida. Ele falou, doutor, isso aqui mudou minha vida. Eu lembro que as pessoas, eu tinha vergonha de sair, me apelidaram até de limão, porque eu era azedo com a vida. Né? Então, o meu apelido continuou azedo, porque eu tinha vergonha de falar sempre com a boca fechada. E há 4 anos atrás, a gente realizou a técnica faca. Ele falou, doutor, ele está com 80 anos agora, e ele falou, doutor, até uma namorada se tiver aí, eu tô dentro, né? Eu quero voltar a ser feliz, eu quero achar uma parceira. Então, assim, o que isso pode transformar a vida desse meu paciente? Então, acho que não tem preço. Não tem preço. Eu tenho a moça que trabalha em casa, a gente fez a técnica Faco, né? Há uns 4 anos atrás também. Ela usava só a dentadurinha que ela perdeu com 16 anos, e embaixo fazia 8 anos que não usava nada, com 40 e poucos anos, com 45 anos. E a gente fez a técnica Faco, ela ficou a coisa mais linda do mundo. Mas chegando, ela falou, doutor, não tem preço, porque isso aqui atrapalhou muito a minha vida psicológica, o meu relacionamento com meu marido, o meu lado afetivo péssimo, né? Péssimo. Eu não posso beijar, eu não posso ir numa churrascaria, eu me excluo socialmente, eu não vou na casa dos meus filhos, eu não vou na casa das minhas tias. Então, quanto isso, como que a odontologia pode transformar a vida de quem está assistindo? Muito. Então, por isso que tem que buscar um profissional que faça essa reabilitação, né, doutor Matheus? Estamos aqui em Piracicaba, como que é a clínica, como que acha o doutor Matheus aqui? Caldeirão Odontologia, né? Nós temos aí, vamos deixar também na descrição desse vídeo nosso WhatsApp, né? Então, para quem estiver assistindo e for da região, pode nos procurar. Na verdade, vocês vão passar primeiramente com essa moça bonita aqui, doutora Jaque, né? Vai fazer toda a avaliação e, por fim, se precisar, com certeza, nós vamos reabilitar com a técnica Faco. E eu gostaria vamos pegar o professor aqui, vamos pegar ele de surpresa. Para você, implantodontista, que sonha em realizar zigomático. Porque eu pensava assim, nossa, zigomático. Será que um dia eu vou fazer? Então, para você que tem esse desejo de fazer zigomático, o professor vai deixar um QR Code aqui. O que vai acontecer com esse aluno aí, futuro aluno seu, que clicar nesse QR Code? Em parceria com o Dr. Matheus, que é a doutora Jaqueline, a gente vai dar 10% de desconto para os credenciamentos. Olha, isso para quem estiver assistindo o podcast, liga lá, fala com a minha secretária, que a gente tem os cursos de credenciamento praticamente todos os meses, a gente faz a seleção, tem poucas vagas, todo mês praticamente está lotada as nossas turmas, e eu acho que se você é implantodontista e começou a mexer com maxila, não tem como você fugir da técnica Faco. Eu acho que é uma técnica que veio, mesmo que, por exemplo, você fala, doutor, eu não faço, eu não vou fazer, você vai ter um conhecimento de diagnóstico desses casos de reabilitação, quando fazer e quando não fazer. Aí, doutor, olha que caso interessante, doutor Matheus. Veio um dentista, me ligou, ele estava terminando a especialização de implante, e eu falei, você não pode fazer, você está muito novo, você está começando a fazer, e eu não vou deixar você fazer. Aí ele me ligou, ele falou, não, doutor, eu já opero faz tempo, e eu quero fazer, me ligou 3, 4 vezes, mandava mensagem, eu falei, então tá bom. Você pode fazer, então, mas você vai ter que sentir os seus limites se vale a pena você fazer implante na técnica Faco. E olha que interessante, é um dos dentistas que mais fez técnica Faco no Brasil. Ele tem 35, de um ano e pouco, tem 35 pacientes operados. Olha ele só. opera em todas as clínicas, então ele faz a Faco com maior maestria. E aí eu falei, aí encontrei ele no congresso, dei um abraço, um beijo nele, eu falei, rapaz, você tem uma capacidade, então a gente não consegue, doutor, determinar se ele vai ter condições ou não de fazer a técnica Faco, depende da sua mão. Lógico que é uma técnica muito mais simples, né? Vai da sua qualificação, vai do seu manejo, vai da sua experiência, mas é uma técnica para implantodontista. E aí, se você, doutor Matheus, falar para mim assim, doutor Elton, se você não tivesse conseguido a aprovação da Anvisa, desenvolvido a técnica Faco, você faria implante zigomático antigo? Não, não faria. Porque o que acontece? Eu tive altos índices de sucesso, vamos lá, 92% de sucesso, 90% de sucesso, mas aqueles pacientes que tiveram complicação, me complicaram a minha vida. E aí você esquece todo o seu sucesso e você vai focar nas suas complicações, que são bastantes. Aí você olha para esse paciente e fala assim, eu prometi carga imediata, eu prometi algo melhor, e eles estão piores do que chegou.
e aí a gente pode ter algum tipo de complicação até de processo. Então, implante zigomático, para mim, eu não faço mais, eu não quero mais fazer. Eu estou focado na técnica FACO, uma técnica muito mais previsível e uma técnica com reversibilidade. Legal. É porque às vezes no fim você quer ajudar e pode acabar também, ou você não vai ajudar e ainda vai se prejudicar, né? Porque você tem que entender, eu volto a falar dessas falhas, né? Dessas complicações, a gente quer dormir tranquilo. Sim. Eu começo o meu curso falando que hoje eu tirei minha capa de super-herói, que isso eu não quero mais para minha vida, fazer implante zigomático, eu quero fazer o fácil e o médio. O difícil, impossível, eu não quero fazer mais. Eu quero fazer algo previsível. Com certeza. Para o pessoal te achar nas redes sociais, como é que é? Dr. Elton Faco, com 2C. Você entrar lá, Dr. Elton Faco, você vai me achar. Nós temos os links para os credenciamentos e você vai se encantar. Você vai entender que o curso de credenciamento é para o implantodontista. Lógico que o bucomaxilo também, que eles têm mais uma facilidade do que nós implantodontistas, mas é uma cirurgia e um curso bem voltado a práticas rápidas de você conseguir reabilitar o seu paciente com carga imediata. Você, meu amor, quais suas redes sociais? O meu é doutora Jaqueline Caldeirão e lá vocês vão ver eu falar mais sobre gestão, aumentar faturamento, ter mais liberdade. Então, meu Instagram é mais voltado para essa área. E um detalhe, já fica ao vivo aqui o nosso próximo convite, a doutora Ana Paula, né? Que ela faz a gestão do Dr. Elton, viu? Isso aí é importante. Ele não está aqui bonitão pensando que não tem bastidor por trás, né? Então, vamos fazer um programa futuro sobre a gestão disso aí tudo, né? Como que faz o acompanhamento desses pacientes, né? Que é muito importante. Olha, eu vou deixar um segredo que a gente foi fazer curso de gestão, a gente foi buscar tudo que tem de melhor para a odontologia e olha só que interessante você que está assistindo, 50% é odontologia e 50% é gestão. E os dentistas estão focados só na odontologia. E eu conheci inúmeros profissionais renomados, muito bons, Dr. Matheus, doutora Jaqueline, que não faturam, não têm poder aquisitivo de ter uma vida confortável, de ter resultados prazerosos dentro da odontologia, porque a gente trabalha hoje entregando um legado, a odontologia é linda, a gente transforma a vida, mas o retorno financeiro faz parte dessa situação de reabilitação oral. Então, entregas extraordinárias com lucros extraordinários, senão não vai dar certo. Aí você, por isso que muitas vezes bons profissionais falhem, bons profissionais têm aquela vida pequena, aquela vida sofrida, trabalham demais porque não entendem nada de gestão. É muito bom tecnicamente, tem um conhecimento, mas não funciona na parte que é importante também. E é isso que eu costumo falar. Quem não faz gestão tá deixando dinheiro na mesa. Porque é isso que você falou, vai se matar de trabalhar só para pagar boleto, aí vai viver frustrado. E é até legal, porque eu e o Matheus, nós somos assim, né? Ele é excelente para executar todas as técnicas. Né? Eu falo para o paciente, olha, aqui a gente vai conseguir resolver seu caso de um jeito ou de outro, lógico, com planejamento, tudo direitinho. Mas ele, para gestão, é uma negação. Não, isso é importante. É importante que eu também sou. A minha esposa faz toda a parte de gestão. Porque, assim, legal. o meu foco é os 50%. Exato. Tá? Eu estou nos meus 50%. Né? Nós estamos nos 50%. Exato. A nossa preocupação é entregas extraordinárias, é fazer o melhor. Se tiver alguma complicação, mexe. Só que eu não tenho que ficar preocupado. Será que o paciente está pagando? Será que eu tenho que fazer marketing? Será que... Não é o meu foco também. Então, assim, você tem que se associar a alguém, né? Tem que entender, nós temos que ser um pato, né? Que esse termo hoje está em evidência. O dentista é um pato, ele saber um pouco de tudo, mas na área dele, ele ser um expert. Exato. Mas se ele quiser fazer tudo, ele não vai conseguir. Não vai. Se ele conseguir, ele vai perder tempo, porque a hora clínica dele também é muito importante. E aí ele vai acabar desfocando. Então, assim, sempre eu falo ao meu paciente, a minha preocupação é cuidar o melhor possível de você, te tratar como uma princesa ou como um rei, e a parte financeira é tudo com a minha esposa. Isso a Jaque faz com maestria também, né? Lembro até a última vez que eu fui tentar fazer isso aí. Eu tomei um puxão de orelha, cara. Que é o mais difícil. Nossa, é difícil. Porque eu quis ajudar o paciente, né? Falei, não, eu só tenho isso. Não, a gente faz por isso. Depois cheguei em casa, mas como que você fez? Você sabe o custo disso aí? Né? Então é complicado. Mas, mais uma vez, um prazerzaço receber você aqui, Dr. Elton Faco. Né?
um ícone aí para nós, uma gratidão imensa ter aceitado esse convite, ter se deslocado de Sorocaba até Piracicaba para fazer essa gravação. E com certeza estaremos em novos episódios, porque esse projeto nosso é prolongado, né? Não tem tempo para acabar, só teve o início, né? Que foi o start desse nosso projeto, desse sonho que a gente tinha de ter esse podcast. Espero que você tenha gostado. Para quem não me conhece, sou o Dr. Matheus Caldeirão, minha rede social no Instagram é Dr. Matheus Caldeirão, né? E até o próximo episódio, né? Um excelente dia aí para o doutor e que seja muito bem-vindo em novos episódios. Então, eu que agradeço, é um prazer muito grande. Você é a prova viva que funciona a técnica, né? E a gente entende que a odontologia ela é linda, é prazerosa, a gente gosta de viver isso. Eu acordo todos os dias e eu falo assim, mais uma vida eu vou transformar. Eu vou devolver esse paciente à sociedade, aquela senhorinha bem sofridinha, aquele senhorzinho bem sofridinho. E aí ele fala, doutor, o que o senhor fez na minha vida eu devia ter feito há anos atrás. Eu falei, não, há anos atrás não tinha essa técnica, né? Tudo tem o seu momento. Exatamente. Então, a gente fica muito contente. Então, a gente traz a quem está assistindo uma possibilidade dessa reabilitação. E, além disso, voltando à possibilidade de estar com vocês, é um prazer muito grande. Eu e minha esposa, nós viemos aqui com um amor muito grande, respeitar o trabalho que vocês fazem. E eu acho que a odontologia está em ascensão. A odontologia hoje, o dentista que não se despertar, que ele não buscar, né, doutor? Ele vai ficar para trás, porque não é só trabalhar, tem N fatores que faz com que a gente consiga resultados extraordinários e com lucros Extraordinário. extraordinários. Obrigada, doutor. Obrigado pelo convite.